Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. E o tema de hoje são filtros. Alguns são muito úteis, outros são completamente desnecessários hoje em dia. Mas no vídeo de hoje nós vamos entender a função de quase todos eles. Então, roda a vinheta aí. Há diversas formas de colocar filtros na sua lente. Tem aqueles que são rosqueáveis, tem aqueles que colocam uma sapata que você bota o quadradinho na frente, e ainda tem aqueles filtros que ficam entre a lente e o sensor, nessa parte aqui de dentro. Seja qual for o filtro, todos eles podem ter N funções. Vai ter filtro que ele vai tirar f-stop da exposição, vai ter filtro que vai adicionar efeito, vai ter filtro que vai cancelar alguma coisa, vai ter filtro que vai amenizar alguma coisa, enfim, tem vários. Por exemplo, temos o filtro UV. Nos filmes analógicos era mais evidente a ação dos raios UVs. Nas fotos preto e branco, por exemplo, aparecia um tipo bem fininho de névoa. E nas fotos com filmes coloridos, era perceptível notar a mudança de algumas tonalidades de cores. Por exemplo, eu já li em fóruns de fotografia analógica que alguns tipos de filme da Kodak, eles deixavam a pele da pessoa com pele negra um pouquinho esverdeada. Fato rápido, desde 1934, a fotografia ultravioleta ela é utilizada como prova em tribunais. Porque a radiação ultravioleta ela consegue exibir em fotografia hematomas mesmo que esses já tenham se passado dias. Fotografia para iniciantes também é cultura. Merece um like, né não? O filtro UV, ele caiu muito o uso dele para a finalidade inicial. Porque hoje em dia, com o coat que a sua lente recebe, que é um tipo de tratamento, tem até um vídeo que eu já mencionei sobre isso, esse tratamento que é o coating, ele já literalmente ameniza bastante as incidências do UV. E também alguns sensorizinhos aí de câmera já são macetados contra os raios UVs. Então isso aqui se tornou inútil? Não. Um filtro UV de boa qualidade, ele possui uma transparência de quase 100%. Esse aqui, ele, tipo, não sei qual é a marca dele, é Andoer. Vamos ver se ele é bem transparente. Vou botar ele na frente da lente. Ó, aqui tá com ele e aqui tá sem ele. Nota alguma diferença? Nenhuma. Você pensa, pra que eu vou botar um negócio que não vai influenciar em nada a minha fotografia? É justamente isso. Quando você coloca o filtro UV na frente da sua lente, você agora tem uma camada extra de proteção. A sua lente ela vai estar protegida contra poeira, contra respingos d'água, contra arranhões, contra dedões e várias outras coisas. Mas tem um problema. Por ter mais um vidro na frente do sensor, pode causar alguns tipos de reflexo, pode causar alguns tipos de flare durante algumas fotos, principalmente com muitos pontos de iluminação. Tudo depende da marca e do modelo. Um filtro que eu sempre ouço falar bem é o Roa, é o que está aparecendo aí. Tem muitos amigos meus que eles indicam esse filtro porque falam que é bom para dedéu. Até porque, tipo, se você compra uma lente que é cara pra chuchu, tu não vai comprar também qualquer filtro, porque eu já vi na internet alguns filtros que eles deixam a imagem toda embaçada. Então, foge desses. Esse que eu ganhei do Elvis Lion, ele até agora está correspondendo todas as expectativas. Errou! Expectativas. Valeu, Elvis! Filtro polarizador. Esse filtro ele é indicado a amenizar alguns tipos de reflexo. Por exemplo, superfícies de vidro, espelhos d'água, qualquer coisa que esteja refletindo alguma coisa. Lembra que eu já fiz aqui um vídeo no canal dando algumas dicas de como evitar reflexos durante sua fotografia? Na época eu não falei desse filtro. Por que será? Por dois motivos. O primeiro motivo é que eu não tinha esse filtro na época. E o segundo motivo é que o filtro polarizador ele come um pouquinho aí dos seus f-stops, obrigando você a fazer uma compensação de exposição. Lembrando que à medida que você vai girando o seu filtrozinho polarizador, ele pode comer mais ou menos a exposição que você fez, mas nada impede de uma boa compensação. E aliás, pesquisando um pouquinho aí nos submundos da internet, eu vi que basicamente o filtro polarizador ele tem duas plaquinhas lá com quartzo. E o quartzo você também consegue encontrar em telinhas LCDs de calculadoras e outras coisas afins. Tem gente na internet que indica que você pode pegar uma calculadora velha,
arrancar aquela telinha de quartzo e você consegue utilizar como um filtro polarizador. E cavucando um pouquinho ainda mais no submundo da internet, eu vi que há algumas pessoas que indicam utilizar a película polarizadora para celular. Filtros de efeito? Bom, entrando nessa área tem vários tipos de filtro de efeito. Um desses tipos é o filtro para fotos em preto e branco. São filtros coloridos... Peraí. Se são filtros coloridos, por que são filtros coloridos para foto preto e branco? Se você já viu aquela sequência de vídeos em que eu falei das cores, você vai entender por quê. Mas vamos exemplificar. E agora eu vou adicionar na foto essa gelatina de flash. Tá certo que essa gelatina aqui ela já está um pouquinho arranhada, então a foto vai ficar um pouquinho embaçada. Mas esquece esse embaçado. Viu a diferença? É por isso que, na época do filme analógico, o pessoal utilizava vários tipos de filtro. Se você quer entender um pouquinho melhor qual o tipo de filtro certo para entonar algum tipo de cor ou escurecer algum outro tipo de cor, tem um macete do RGB e CMYK. Lá na sequência de vídeos sobre as cores eu já falei disso, vou deixar a descrição o link para você consultar. Mas fique sabendo que esses filtros hoje em dia eles são peça de museu, porque hoje em dia com o arquivo RAW você já consegue produzir uma foto e fazer a pós-edição ali. Quem é saudosista sempre vai estar utilizando esses filtros aí, porque saudosismo, né, mora no nosso coração. Um outro filtro de efeito é o filtro Star, em que a única coisa que ele faz é botar estrelinhas em pontos luminosos. De certa forma, você até consegue atingir esse efeito fechando bem o seu diafragma. Você colocando em f22, você já consegue esse tipo de efeito, mas é que o filtro Star você consegue regular a direção que vai as estrelinhas e até comprar filtros com quantidade de pontas, sendo que a sua lente é o número de lâminas que compõem o diafragma da sua lente que vai determinar o número de pontas que ele teria. Então o filtro Star ele tem lá suas vantagens, mas ele só faz isso. Mas se eu for seguir esse caminho de filtros de efeito, a gente vai ficar aqui uns 10 mil anos falando e não termina, porque tem filtro de tudo. Mas você deve estar agoniado que eu ainda não falei do filtro ND. Tô certo ou tô errado? Se você não faz ideia do que é um filtro ND, que é o de densidade neutra, domingo que vem eu vou explicar melhor sobre ele. Sabe por que eu vou deixar para domingo que vem? Porque nesse kit aqui, que veio com os filtros, não veio o filtro ND. Mas olha essa foto aí. É um grande estourão, correto? Deixa eu lembrar aqui as configurações que eu usei nessa foto. Ó, eu utilizei a velocidade 1/60, utilizei o diafragma em 1.8 e qual foi a ISO que eu usei? Utilizei ISO 1600. E o que eu fotografei? Eu fotografei a lâmpada. Essa lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada aqui, ela tem 59 watts. É uma lâmpada forte para dedéu. Aí você vai falar, ah, lógico. Em 1.8, com uma ISO tão alta e uma velocidade tão baixa, é natural que vá sair um grande borrão branco. Mas eu fiz um macetinho. Eu improvisei um filtro ND. Vamos ver como é que ficaria essa foto com esse filtro ND improvisado? Vamos botar a foto aí. O que eu usei não é um filtro ND. Até domingo que vem, você conseguiria matar a charada do que eu utilizei para criar mais ou menos o mesmo efeito de um filtro ND? Bota aí nos comentários. Ó, aproveita e dá like no vídeo, né? E para domingo que vem eu não vou falar só dessa gambiarra ND que eu fiz. Eu vou falar também de outras coisas que você pode usar em casa que funcionariam como filtros aí na sua câmera. Uma das coisas que eu vou precisar que você traga é uma meia calça. Então domingo que vem traga a sua meia calça, que nós vamos falar um pouco mais de filtros. E não esquente, vamos falar de todos. Até domingo que vem.